Série de número 108, Motivações Erradas. Essa semana eu estive meditando sobre várias coisas nessa viagem que a gente fez ao Piauí. E nessas viagens eu costumo ler muito, meditar bastante. O que o texto vai dizer aqui hoje? O texto está dizendo para uma classe de pessoas. Mas aquilo que o texto está dizendo serve para todos nós. Amém? E qual o objetivo dessa mensagem de hoje? O objetivo dessa mensagem de hoje é fazer com que nós nos tornemos mais humildes. Mais humildes. O objetivo dessa mensagem de hoje é fazer com que nós realmente reconheçamos que sem Deus nada nós somos. Amém? Sem Ele nada somos. Diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Versículo 17 do capítulo 6. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Na minha tradução está sensíveis. Quer dizer, o texto traz um sinônimo de sensibilidade com comunicação. Porque geralmente uma pessoa insensível é uma pessoa que não tem uma comunicação boa. Né? Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Paizinho, no nome de Jesus, a autoridade final aqui é da tua palavra. O que eu acho, o que eu penso, eu deposito agora aos pés da tua cruz. Que a tua palavra venha gerar nos nossos corações o que a gente precisa pensar, o que a gente precisa achar. Que a tua palavra venha nortear, meu Pai, a nossa conduta, venha nortear as nossas ações. No nome santo de Jesus Cristo, no nome de Jesus, convém sempre que eu diminua e que o Senhor cresça neste lugar, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Motivações erradas. Amém? Paulo chama Timóteo de o verdadeiro filho na fé. Capítulo 1, versículo 2 da carta diz que Timóteo era um verdadeiro filho na fé de Paulo. É uma expressão de discipulado. Esse jovem líder e missionário Timóteo, natural de Listra, que hoje é a Turquia, era filho de pai grego e de uma mãe piedosa judia. Então, Timóteo teve contato, embora tivesse um pai grego, Timóteo teve contato com uma mãe que conhecia o Deus de Israel. Tanto que a avó dele, Lloyd, participou desse processo da educação de Timóteo. Timóteo foi instruído, lá na segunda carta, capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 15,
fala que ele foi instruído na lei do Senhor e nos profetas. Esse Timóteo foi a pessoa que teve a oportunidade de conhecer o Senhor, Jesus, teve a oportunidade de ser discipulado por um homem que era de Deus, o apóstolo Paulo, e com certeza Timóteo participou dos esforços da evangelização do apóstolo Paulo. Paulo tinha um carinho e um respeito muito grande por Timóteo. Paulo tinha um respeito e um carinho muito grande por ele. Mas esse respeito e o carinho que Paulo tinha por Timóteo não poderia ser transformado numa complacência. Esse carinho que Paulo tinha por Timóteo não poderia ser transformado num discipulado sem o Evangelho. O que é o discipulado sem o Evangelho? É quando você tenta convencer alguém com princípios meramente humanos e não bíblicos. É quando você não usa desse instrumento poderoso que é a palavra de Deus para exortar, para edificar e para consolar. Qual é a missão de Paulo? Exortar, edificar e consolar. Qual é a nossa missão? Pela palavra de Deus, exortar, edificar e consolar. No Senhor, na palavra do Senhor. Bom, nós temos aqui algumas recomendações. E essas recomendações que Paulo dá a Timóteo, usando a figura do rico, é algo que nós precisamos tomar como se fosse para nós. Preste atenção no que eu vou falar. Pastor, mas eu não sou rico, esse texto não é para mim. Mas esse texto vai muito além daqueles que são ricos. Esse texto está falando também para pessoas que um dia podem ficar ricas. Para pessoas que um dia podem crescer nessa vida. Para pessoas que podem um dia sair do seu posto e subir para um posto maior, embora eu ache que isso aí, no Evangelho, não quer dizer muita coisa não. Para o Evangelho, esse negócio de ser caldo e cabeça, isso aí é uma grande bobagem. Existe uma distorção nesse negócio de ser caldo e cabeça. Todas as profissões são importantes. Todas elas são dignas. Todas as profissões são dignas. Mas, meu querido, se um dia você mudar de posto, se um dia você crescer, se um dia isso acontecer, ou se já aconteceu, segura aqui essas recomendações que Paulo dá a Timóteo, porque se elas não servirem para você e para mim hoje, elas vão servir lá no futuro. A Bíblia é assim. Às vezes nós ouvimos alguma coisa que aparentemente nos afronta, mas na verdade a Bíblia, quando é ministrada, ela é ministrada de forma principalmente preventiva. Talvez tudo que eu vou falar aqui hoje para você, você seja ao contrário. Você acerte tudo aqui. Eu vou te dar os parabéns, eu vou apertar a sua mão, mas eu quero te dizer que tudo que vai ser ministrado aqui vai servir para mim. E eu quero aqui ruminar essa palavra e quero meditar nessa palavra para a minha própria vida durante a semana inteira. E um desafio que você vai ter hoje é pegar, eu e você vamos pegar o que vai ser falado aqui hoje e nós vamos processar. Você vai chegar em casa, você vai ler esse texto novamente. Amanhã, se você quiser ir no site e baixar esse áudio e ouvir novamente, você vai ler a carta de 2 Timóteo novamente e você vai processar isso durante a semana. Você não vai sair daqui e vai entrar na semana, segunda-feira, esquecendo do que foi ministrado. Amém? Amém? Então vamos lá. Primeira recomendação que Paulo traz a Timóteo. Paulo fala do orgulho. Orgulho. Existe uma influência neste mundo
que pode gerar no nosso coração um orgulho. E isso precisa ser bem tratado na minha vida e na sua vida. O Evangelho não é um subterfúgio para você subir na vida. Mas, pelo seu trabalho, você pode subir. E ao subir, o Evangelho vai ser, de fato, o pano de fundo para que você não saia de lá. O Evangelho vai ser, de fato, o maior conselho que você vai receber para ficar aonde chegou. Qual é o grande problema das pessoas que crescem na vida? O sonho delas foi sempre crescer, o sonho delas foi sempre subir de um posto para um posto maior, mas, ao alcançarem os seus objetivos, esse sonho as derrubou. Como é que pode um sonho derrubar uma pessoa? Existem motivações maltratadas. E nós, se formos inteligentes nessa noite, nós vamos sair daqui com uma base muito grande para viver tudo na vida. Vida ministerial, vida espiritual, vida profissional, vida familiar. O orgulho é a primeira coisa que Paulo diz, olha aqui, ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos. Não sejam orgulhosos. Mudança de posto gera mudança no interior. A pessoa troca de visão, a visão de servir para ser servido. Todo crescimento deve vir acompanhado com obediência e humildade. Se você quer crescer nessa vida, vá em frente, meu querido. Mas tenha a consciência de que, ao chegar no topo, você pode cair. Essa consciência tem que estar enraizada nos nossos corações. Para que tudo que a gente faça com a motivação correta. Irmãos, eu não me iludo com nada. Eu não me iludo com nada, com quantidade, nunca me iludi com isso. Eu sempre fico com o pé atrás, com tudo. Porque eu aprendi uma coisa, eu aprendi a firmar meus pés em Cristo. Eu aprendi a firmar meus pés em Cristo. Auditório para mim, nunca me iludi com auditório, nunca me iludi com nada disso, com elogios, com aplausos, com nada. Isso tudo é passageiro, isso tudo é vão, isso tudo é ilusão, isso tudo não vale nada. Eu estou firmado em Cristo. É Ele que me sustenta. É Ele que me guarda no dia mau. É Ele que vai à minha frente quando ninguém está perto de mim. Meu querido irmão, você pode alcançar um sonho, mas tome cuidado para que isso não lhe custe a honra. Pastor, eu tenho um sonho. Eu também tenho. I have a dream. O Obama também teve. We can. O que ele falou? É we can? Hã? Yes, we can. Eu tenho um sonho. Mas cuidado que com esse sonho não lhe custe a sua honra. Muitos homens de negócios tiveram um sonho de ver a sua empresa progredindo. Pastor, eu vou ser a maior empresa dessa cidade. Minha família vai ver, eles me humilharam. Só que esse sonho lhes custaram a honra. O sonho custou a família. Que sonho mais desgraçado é esse? Eu digo desgraçado porque são sonhos sem a graça do Senhor. Como é que um sonho pode lhe custar a própria honra? Em segundo lugar, esperança
nas incertezas. Nós não podemos ter esperança, não nas incertezas, mas em Deus. Paulo diz aqui no texto, olha, acompanha aqui, ordena aos ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem esperança nas riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Satisfeitos. A minha esperança não pode estar na incerteza das riquezas. Todas as vezes que eu falei, eu vou ali porque tem um amigo meu ali que trabalha em tal lugar, que é influente com fulano de tal. Todas as vezes que eu fui por esse caminho, eu me frustrei. Mas todas as vezes que eu falei, Deus está comigo, Ele vai à minha frente, Ele está no controle de tudo, o Senhor está me guardando, o Senhor está me protegendo, Deus pode usar quem for, quem quer que seja, Deus pode usar. Aí sim, eu vi algo diferente acontecendo. Eu vi algo diferente acontecendo. A esperança nas riquezas, nas incertezas. Ao conquistar, nós corremos um risco. O risco de cair. E antes que nós caiamos, nós vamos colocar as nossas motivações agora aos pés da cruz. Cair não é simplesmente questão de sexualidade, não. Cair é se jactar. Porque quando a gente fala de queda, o povo já pensa, né? Sexo. Não é só sexo que derruba o homem. É a jactância. Ele achar que ele é bom demais. Por que que muitas pessoas conquistam e de repente caem? Porque o alvo delas era simplesmente conquistar. A motivação delas em sair da sua casa para irem à igreja era simplesmente fazer uma campanha para conquistar aquela casa. Eu queria pedir para alguém abrir as janelas disfarçadamente, sem fazer barulho, por favor. Abrir as janelas de um lado e do outro. Disfarçadamente. E podem olhar de novo para mim. Então, tem muitas pessoas que têm um alvo, têm um objetivo, mas esse objetivo é centrado nelas mesmas. Você sabe aquela pessoa que vive ensimismada? Tudo gira em torno dela mesma. Existe algo, existe um objetivo muito maior por trás das nossas motivações. A minha motivação tem que ter um motivo muito maior por trás dela. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Quando a sua motivação está bem tratada, quando você está bem resolvido na sua motivação, naquilo que você está fazendo, você vai correr e vai conseguir chegar lá. As pedras de tropeço que estão à nossa frente, nós mesmo que colocamos. Ai, pastor, o diabo está furioso. O diabo nunca deixou de estar furioso. Quem te disse? A profecia mais óbvia que tem, o diabo está furioso. Essa aí é fácil, diga outra mais difícil aí, porque essa aí está mole. Tem um negócio arquitetado no inferno contra a minha vida. Outra. Mole, mole, mole. Diga uma mais difícil. E essa aí está fácil. Essa aí você pode dizer sempre. Isso aí não é profecia, não. Isso é bíblico. Ele anda como um leão, rugindo, bravo, ao nosso derredor, querendo nos consumir, querendo nos tragar. Isso é bíblico. Não venha profetizar o que está na Bíblia, não. O que está na Bíblia está profetizado, filhote.
Está fácil. Então, nós almejamos crescimento, mas temos que ter cuidado para não almejar algo diferente do motivo, de um motivo justo, de um motivo santo. Estava olhando na internet e até postei algumas coisas. Eu entrei num negócio lá e vi uma instituição que faz eventos e tal, muito evento e tal. Todos os eventos, todas as festividades, tem que estar os preletores e a pessoa no meio. Todas as festividades tem que estar lá 10 preletores e a pessoa no meio. Eu disse, meu Deus, aquilo foi me trazendo uma náusea. Aquilo foi me trazendo uma náusea. Para que eu tenho que estar em todos os congressos da igreja, eu tenho que estar como um preletor, eu prefiro nem estar. Melhor deixar os caras mais experientes falarem. E aquilo foi me gerando uma náusea, e dali surgiu essa mensagem. Como se parece uma máfia. E mais 10 assim ao lado, são todos os preletores do congresso. E sempre, aí eu fui fazer uma análise. 12 eventos, nos 12 eventos, a pessoa no meio. Cara, isso é muito narcisismo. A pessoa precisa ser tratada, porque senão a pessoa não vai suportar. É a síndrome de querer aparecer em tudo. Meu irmão, no nome de Jesus Cristo, a nossa motivação tem que ser correta, porque senão a gente não vai suportar. Amém? A nossa esperança não pode estar nas incertezas, mas em Deus. Em Deus. O que tiver que acontecer na minha vida, o que tiver que acontecer nessa igreja, o que tiver que acontecer na sua vida, Deus estará à frente de tudo. Deus estará à frente de tudo. Ele estará à frente de tudo. A minha esperança está em Deus. O texto diz o seguinte: porque Deus nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Você sabe por que as pessoas colocam a esperança nas incertezas? Porque às vezes o que elas estão pedindo é tão contra Deus que ela nunca teve coragem de chegar e falar com Deus. A pessoa diz, rapaz, não vou falar com Deus sobre isso não. Deus vai me dizer não. Aquilo que ela está planejando é tão maligno. E ela sabe que é. E ela diz, não vou falar com Deus sobre isso não. Eu vou ser fulminado. Então ela diz, vou colocar minha esperança na incerteza mesmo. Terceiro lugar. O texto diz, olha, manda eles praticar o bem. É o que diz Romanos 16, 19. Tem até uma musiquinha que fala sobre isso, né? Seja excelente para o bem e inocente para o mal. Praticar o bem. A pessoa subiu na empresa. Agora eu sou diretor. Quem está lá embaixo, segura a onda que vai ser pisado. Vai ser massacrado. Vai ser humilhado. Eu vou reduzir essa pessoa a pó. Porque a Bíblia diz que do pó ela veio, para o pó ela vai voltar. Mas antes que ela volte para o pó, eu já vou fazer dela pó. Praticar o bem. Quarto lugar, o texto diz sobre a sensibilidade. Em outras traduções, fala sobre a comunicação. Olha só, ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, não depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Orienta-os a praticarem o bem,
e que sejam ricos em boas obras, sensíveis. Diga comigo, sensíveis. Em outra tradução está dizendo o quê? Comunicáveis. Comunicáveis. Uma vez eu cheguei no local, eu falei assim, eu queria falar com fulano. É meu amigo. Não, ele não é fulano não. É o bispo fulano. Não, era apóstolo. É apóstolo. Eu falei, não, mas ele é meu amigo. Não, você quer falar com o apóstolo? Eu falei, não, eu quero falar com fulano. Mas eu conheço ele é meu amigo. Rapaz, tem que marcar um horário com o apóstolo. Eu disse, tá bom, me desculpa. Qual horário que o apóstolo tem? Ele não tem horário. Deixou de ser comunicável. Sensível, está dizendo a comunicabilidade. É aquele patrão que não tem mais contato com quem está lá. Tem que falar primeiro com fulano, com ciclano, com beltrano, para depois chegar em mim. Não é assim não, meu querido. A sensibilidade tem que estar no nosso coração. Nós temos que estar disponíveis ao próximo. Comunicáveis. Comunicáveis. Uma vez eu fui chegar para cumprimentar uma pessoa, ela me cumprimentou assim, ó. Aí eu olhei para cima, não, e era muito menor que eu, né? Era assim. Me cumprimentou assim. Nem olhou na minha cara, eu falei, rapaz, imagine se fosse maior que eu. Ia me dar um cascudo. O que é, rapaz? Comunicabilidade. Tem pessoas aqui que estão em vários ramos na vida. Tem pessoas que estão em vários ambientes aqui diferentes. Não vou ficar chutando aqui quais são os ambientes. Mas é importante que haja comunicabilidade, sensibilidade para aqueles que estão começando. Sensibilidade por aqueles que estão iniciando a carreira. Sensibilidade por aqueles que estão ali lutando para chegar onde você chegou. Você diz, tem que ter sensibilidade. Isso não quer dizer que você não vai deixar de aplicar as regras que são necessárias. Mas nós temos que ter sensibilidade para com o próximo. Sensibilidade. Em quinto lugar, o texto fala de solidariedade. Quinto lugar, né? É quinto lugar. Né? Quinto lugar, solidariedade. Pessoas solidárias. Eu não quero saber do problema de ninguém, não. Que eu já estou com muito problema, tenho muita dificuldade. Paulo diz, olha, mande essas pessoas serem solidárias. O que, na verdade, Paulo estava dizendo era para Timóteo mesmo. Paulo, na verdade, estava ali sendo sarcástico com Timóteo. Um sarcasmo do bom sentido. Paulo estava dizendo era para ele, seja solidário. Pessoas estão morrendo ao seu lado, ao meu lado. Pessoas estão sofrendo. Pessoas estão enlutadas. Pessoas estão completamente abandonadas. Estão passando problemas sérios, problemas graves. E a solidariedade vai ser muito importante. A solidariedade pode passar por um ombro amigo. A solidariedade pode passar por uma visita. A solidariedade pode passar por um telefonema. A solidariedade pode passar por um e-mail. Pode passar pelo Facebook. Mas vamos exercer essa solidariedade. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Eu preciso entender isso. Eu estava ouvindo uma história. O Wilson do Piauí me contou essa história. Dizendo que tinha um rapaz no interior que era muito malvado e não era nem um pouco solidário. E esse rapaz atropelou alguém. Ele estava em alta velocidade. Além de estar em alta velocidade, ele atropelou outra pessoa. E o corpo dessa pessoa voou.
Ele não prestou socorro àquela pessoa, saiu com o carro e foi parar na casa do nosso irmão. E quando ele chegou na casa do nosso irmão, ele diz: rapaz, tem um dedo pendurado aí no seu carro. Aí ele diz: ah, rapaz, isso aí foi um miserável que apareceu no meio, pegou o dedo do rapaz e jogou a quilômetros de distância. Ele estava me contando agora que esse mesmo rapaz que pegou esse dedo e jogou, teve um acidente de carro e a orelha dele foi decepada inteira. E procuraram essa orelha. O miserável viveu. Procuraram essa orelha, porque você foi rir, cara. Ai, Deus. O miserável, rapaz, viveu. Porque um caba desse é um miserável. Voltei com o sotaque do Piauí aqui. A orelha desse homem desapareceu. A orelha desse caba. E ele viveu e está lá no hospital agora. Rapaz, acha minha orelha. Aí o Wilson diz: Michel, eu estou doido para encontrar com ele. Que eu vou dizer para ele: rapaz, tu tá lembrado daquele dedo? Eu estou doido para ir visitar ele no hospital. Mas eu vou visitar ele no hospital, Michel, é para moer o coração dele. É para triturar o coração dele. Porque, de certo, ele não se lembra desse dedo. De certo, ele nem se lembra que ele atropelou uma pessoa e não prestou socorro, não foi solidário a essa pessoa. E muito menos do dedo. Rapaz, eu queria ser uma mosca para ver o Wilson chegando lá e falando para ele a respeito do dedo. E o Wilson: rapaz, eu estou seco. Eu estou aqui seco para chegar a hora de encontrar com ele, que eu vou dizer: você se lembra do dedo? É a sua orelha agora. E se encontrar já não vai prestar, porque já tem mais de 5 dias, já deve estar podre. E ele usava óculos. Está rindo da desgraça dos outros, né? Mas não é. É porque o cara, quando é ruim e acontece alguma coisa com ele, é esse sentimento que você tem e eu tenho. Você é um miserável, rapaz. Podia ter perdido, era o nariz. Para ficar sem nariz, andando sem nariz na rua. Falta de solidariedade. Eu não sei se uma coisa está atrelada à outra, está me entendendo? Mas de vez em quando a gente entra nessas paradas assim, a florear um pouco, né? Eu não sei se uma coisa está ligada à outra. Eu não vou aqui dizer que biblicamente, teologicamente, uma coisa está ligada à outra. Não, mas não é estranho? É muito estranho. São as voltas que a vida dá e nos pegam. É muito estranho isso. Em sexto lugar, generosidade. Sabe qual é a tendência do ser humano? Ferir em vez de ajudar. Tirar em vez de dar. Ser egoísta em vez de ser generoso. Buscar mais para si do que para o próximo. Comandar em vez de servir. É a grande tendência do ser humano. É a grande tendência de todos nós. Querermos para nós. Buscarmos para nós. Que os nossos interesses sejam maiores do que o interesse do próximo. E tudo que você faz, todas as bênçãos que vêm sobre a sua vida, têm um objetivo: glorificar a Deus e ajudar o próximo. Se você foi abençoado, essa bênção não pode ficar só para você. Essa bênção tem que ser repartida de alguma forma, você tem que ajudar o seu próximo. Você glorifica a Deus, você abençoa o seu irmão que está ao seu lado, ao invés de dizer: não, isso aqui é minha conquista, isso aqui é meu, rapaz, isso aqui ninguém tomou, isso aqui é meu trabalho. Tendências da nossa humanidade. Em último lugar,
O texto fala de um acúmulo de um valioso tesouro. Olha só o que diz o texto. Dessa maneira, eu vou ler o texto novamente. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Orienta-os a praticar o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Agora vem o fechamento. Desta maneira, diga comigo, dessa maneira, acumularão um valioso tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Meu querido irmão, no nome de Jesus Cristo, existe algo que você precisa acumular, e isso que você precisa acumular é um valioso tesouro. E esse tesouro que você vai acumular lá no céu, não é aqui na terra. Não é aqui na terra. Tem pessoas que estão querendo ter muitos imóveis, muitas coisas, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Meu querido, só para dar problema na hora do inventário. Meu pai morreu, não deixou nada, para mim não deixou problema. Meu querido, o nosso objetivo é depositar diariamente pedrinhas no tesouro escondido em Deus. Existe um tesouro escondido em Cristo Jesus. E o que você faz aqui para o Senhor, tudo que você faz aqui para o Senhor está sendo depositado nesse tesouro. Entenda o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que realmente existe um tesouro, mas tudo que você faz está sendo depositado lá. São os galardões. Nunca deixe de trabalhar para o Senhor. Não deixe de produzir, não deixe de pregar esse evangelho, insta tempo e fora de tempo, porque, querido, talvez você não receba essa recompensa aqui, mas eu tenho a convicção que essa recompensa está guardada num tesouro por toda a eternidade. Paulo diz a Timóteo, esse tesouro, vocês vão acumular um valioso tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida, Timóteo. Vamos acumular isso, querido, vamos ser obcecados por fazer aquilo que a Bíblia nos chama para fazer, e de fazer discípulos. Conquista os seus vizinhos para o Senhor, trazendo-os para a igreja. Os seus amigos que uma hora dessas está querendo se matar, traga-os para a casa do Senhor. Eu não posso fazer a obra de evangelização, que minha função não é evangelizar, embora eu evangelizo na rádio, prego na rádio, mas eu não posso sair de casa em casa. Você pode, ovelha que gera ovelha, amém, amém. Eu tenho que cuidar de vocês, eu tenho que estar aqui na igreja como eu fico aqui. Se você chegar aqui durante o dia, eu estou aqui. Se eu não estiver aqui, eu estou perto daqui. E você me liga, eu venho para cá e a gente senta junto, toma um café junto, e a gente resolve o que tem que resolver, a gente orienta o que tem que orientar. Mas, meu querido, não deixe de acumular esse valioso tesouro, não deixe de acumular isso, busque isso dia após dia. O Senhor não vê a aparência. 1 Samuel 16, 7 diz, o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus está olhando para a nossa motivação, Deus está olhando para o que está dentro do nosso coração, Deus está esquadriando a nossa alma, Deus está vendo o que está dentro de nós. Não adianta nós escondermos de Deus, porque Ele está vendo tudo. O Senhor Jesus, Ele conhece cada um de nós, Ele sabe quais são as reais motivações, Ele sabe quais são as reais intenções da minha alma, do meu coração. Ele sabe o que eu quero, Ele sabe qual é o meu objetivo de fato e de verdade. Não adianta eu enganar ninguém, porque a Deus eu não engano.
A Deus eu não consigo enganar. Por isso, nessa noite, no nome de Jesus, eu quero te fazer um convite. O convite para você acumular um valioso tesouro. Não confie nas riquezas, não confie na sua capacidade, porque a sua capacidade um dia vai embora. Timóteo, guarda o tesouro, no versículo 20 diz que te foi confiado. Timóteo, guarda o tesouro que um dia te foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas. Ora, alguns professando tal conhecimento se desviaram da fé. A graça seja convosco. Paulo convida-nos nessa noite. A palavra de Deus nos convida nessa noite a batalhar em defesa da fé. A palavra de Deus nos convida nessa noite, nesses tempos difíceis, a viver com a motivação correta. A palavra de Deus te convida nessa noite, me convida nessa noite a fugir de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ao invés de você estar dedicando tempo a coisas inúteis, dedique tempo ao estudo da palavra. Eu tenho que dedicar um tempo maior, mas você precisa dedicar um tempo à leitura da palavra. Dedique tempo aos seus filhos, trazendo eles para a escola dominical. Deposite pedrinhas no tesouro que está guardado, escondido para você lá na eternidade. Meu querido, eu quero te dizer que o Senhor quer mudar a minha e a sua motivação nessa noite. Eu não sei o porquê você está aqui. Eu não sei por qual motivo você chegou aqui. Eu não sei o que você quer aqui. Eu não sei qual é a sua motivação. Eu só sei de uma coisa. E o que nós queremos aqui é que o Evangelho seja impregnado no meu, no seu, no nosso coração. Amém?